Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre Orgulho e Preconceito, tanto o filme de 2005, a série de 1995 e a obra original escrita pela Jane Austen. Eu vou começar falando pra vocês como eu conheci a história de Orgulho e Preconceito. Eu fui sem expectativa nenhuma pra assistir o filme. Eu tava assim, sem fazer nada, aí a gente vai lá e quando a gente tá sem fazer nada, obviamente a gente vai na Netflix e escolhe algum filme pra assistir. E eu falei assim, vou ver Orgulho e Preconceito. Eu sempre tive muita vontade de ver esse filme, mas eu nunca tinha visto antes, porque eu sempre falava, eu quero ler o livro antes. Mas aí eu falei assim, eu quero ver esse filme hoje e fui assistir. Só que eu comecei o filme sem muita expectativa, sabe? Só sem saber. Eu nem sabia sobre o que era Orgulho e Preconceito. Eu só sabia que nessa história tinha um tal de Mr. Darcy que todo mundo amava, e era só isso que eu sabia sobre Orgulho e Preconceito. Então eu fui assistir o filme. E, gente, passou tipo meia hora de filme, e eu comecei a perceber o quanto que eu tava gostando, e foi uma sensação tão boa, porque eu gostei muito do filme. O filme, depois de assistir a série de 1995, produzida pela BBC, e ler o livro, o filme continua sendo a minha adaptação preferida dessa obra, até mais que o livro em si, e eu vou explicar um pouquinho por que eu gosto mais do filme. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre a história de Orgulho e Preconceito, assim como eu quando fui ver o filme, eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a sinopse desse livro por cima, o que ela vai tratar. Essa história vai se passar em 1700, que é mais ou menos a época em que a autora viveu. Eu acredito que seja durante esse período que a história se passe. E ela vai contar a história dessa família, a família Bennet. A família Bennet é composta pelo pai, pela mãe e pelas filhas. É uma família, assim, que nessa época, nesse período histórico, as mulheres simplesmente casaram. O principal objetivo de vida das mulheres nessa época era casar. Então as mães dessa época eram muito preocupadas com a filha se casar sempre com uma pessoa com boas condições de vida, porque essa pessoa queria sustentar as filhas, né? Então essa era a principal preocupação das mães dessa época. E quando essa história começa, a gente começa sabendo que um homem vai se mudar pra vizinhança que mora a família Bennet, né? Numa cidadezinha pequena, ele vai se mudar, que foi alugado um lugar lá, e fala que o homem que vai morar ali, ele é super rico, ele ganha, sei lá, eu acho que é 5.000 libras por ano, que era muito pra época. E aí ela fala assim pro Mr. Bennet, que é o pai das garotas e o esposo da mãe das meninas. Ela fala com o pai, com o Mr. Bennet, pra ir conversar com esse moço, pra ir se apresentando, falar das filhas, pra quem sabe, talvez esse moço no futuro possa se casar com uma das filhas dessa senhora. E aí que vai entrar as meninas. As principais da história, que a história vai focar bastante, é a Jane, a Elizabeth. A Elizabeth é a principal, na verdade, mas também tem a Jane, que vai focar bastante nela, e a Lydia. As outras filhas eu nem lembro muito bem, as outras filhas não vai focar muito nelas, eu acho que são mais duas, é a Kitty e a Mary, se eu não me engano. Não vai focar muito nelas, é só nessas três principais meninas. E a Jane é a filha que vai se envolver com esse moço que está se mudando pra essa cidade, que é o Mr. Bingley. Só que junto com esse Mr. Bingley vai vir o Mr. Darcy, a irmã do Mr. Bingley, e mais duas pessoas que foram cortadas na adaptação cinematográfica, e elas não fazem muita diferença mesmo. Ela aparece na série e no livro, mas essas duas pessoas, que eu acho que é a amiga da irmã do Mr. Bingley e o esposo dessa amiga, eles não fazem muita diferença na história, eles não acrescentam muita coisa. Então a Jane vai se envolver com o Mr. Bingley, ela vai conversar, porque nessa época aconteciam muitos bailes. E em um dos bailes, eles vão aparecer, essas pessoas que acabaram de se mudar pra lá. Na verdade, eles não realmente se mudaram, eles estão só passando um tempo. E a Jane vai se envolver com o Mr. Bingley, e aí a gente vai ter o Mr. Darcy. E assim, primeiramente, a primeira imagem que a gente vai ter do Mr. Darcy, que é a imagem que a Elizabeth tem, que é a personagem, assim, principal, é que ele é um homem arrogante, que não fala muito, não liga muito pras pessoas, que é mesquinho. Essa é a primeira imagem que a gente tem do Mr. Darcy. Por isso o título do livro, Orgulho e Preconceito, porque, na verdade, o título desse livro era pra ter sido Primeiras Impressões, mas a Jane Austen acabou mudando pra Orgulho e Preconceito, que eu acho que fica muito melhor. Mas Primeiras Impressões fazem muito sentido com a história, porque basicamente o começo do livro é sobre isso. As primeiras impressões que você tem da pessoa, como elas podem estar erradas. Sem você realmente conhecer a pessoa, você já julga ela pela aparência, pelo jeito dela agir. E basicamente isso é a história. É sobre Elizabeth descobrindo mais sobre o Mr. Darcy, a Jane se envolvendo com o Mr. Bingley, e a Lydia, que é outra personagem, indo se envolver com outras pessoas aí, dando várias coisas erradas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei. Como eu disse, eu gostei muito mais do filme. Por quê? Porque eu acho que ele consegue manter um ritmo durante a história inteira, um ritmo que te mantém cativada pelo filme. Já na série de 1995 e no livro, tem umas partes que são cansativas, que a Elizabeth tá longe do Mr. Darcy, ou não tá acontecendo muita coisa, sabe? É só a Elizabeth lá com a amiga dela, por exemplo, a Charlotte, e essas partes são um pouco cansativas na série e no livro. Já no filme não perde o ritmo a nenhum minuto. E eu acho que vale muito mais a pena você ver o filme antes ou ver a série, você escolhe, do que ler o livro primeiro. Por quê?
A autora, Jane Austen, ela vai pecar muito em descrição de personagem. Gente, a gente não tem nenhuma descrição de personagem, basicamente, no livro, a não ser as expressões dele, mas descrição de cabelo, rosto, essas coisas, não dá muito pra você imaginar os personagens se você não assistiu, não visualizou isso antes. Então, como eu vi o filme antes, eu consegui, enquanto tava lendo, lembrar das cenas e montar elas na minha cabeça, porque é muito difícil. Você vai criar se você não viu o filme, nem viu a série, nunca viu nada, nenhuma foto relacionada a Orgulho e Preconceito, você vai criar um personagem que talvez seja totalmente diferente do que a autora queria passar, né? Porque a gente não sabe, na verdade, o que ela queria passar com esses personagens, qual a aparência deles, porque ela não descreve quase nada deles. Eu acho assim, sobre a série e o filme, na série, a química entre os dois personagens, a Elizabeth e o Mr. Darcy, só surge mesmo nos 2 últimos episódios. No livro, eu consegui, por causa que eu vi o filme antes, começar com a química desde o primeiro minuto que eles se encontraram. Mas no filme, foi porque eu vi isso no filme. No filme, gente, a gente tem essa tensão entre os dois personagens desde o primeiro minuto que eles se encontram. Então é muito mais gostoso de assistir, você fica muito assim, meu Deus, torcendo pros personagens ficarem juntos no filme e no livro do que na série. Na série, eles realmente parece que eles se odeiam no começo, até o Mr. Darcy parece que odeia a Elizabeth no começo, mas não é isso, porque essa química só surge nos 2 últimos episódios da série e isso me deixou a série muito cansativa pra mim. Eu gostei da série, mas eu não gostei tanto quanto eu esperava. Agora sobre as personagens. A Jane, que é a irmã mais velha da Elizabeth, é a primeira filha da família, ela vai se envolver com o Mr. Bingley, como eu tinha falado, e ela é uma personagem muito tímida, e eu gostei muito do jeito que ela foi representada tanto na série como no filme. Eu não consigo escolher qual das duas eu gosto mais, talvez um pouco mais da do filme, não sei. A Elizabeth é uma personagem que eu me identifiquei muito. Ela é muito crítica e às vezes uma coisa que eu me identifico e eu não deveria é que às vezes ela forma opiniões precipitadas das pessoas. Eu faço isso de vez em quando, eu tô tentando mudar isso. E a Elizabeth é uma pessoa assim, ela é muito crítica dos outros ao redor dela, ela tá sempre observando muito e criando suas próprias opiniões sobre o que tá acontecendo. Essa foi um caso raro que eu gostei mais da personagem na série. Eu acho que na série eles conseguiram pegar a essência de quem é a Elizabeth Bennet e colocar direitinho na personagem. Já no filme eu gosto dela também, mas eu ainda prefiro a da série. O Mr. Darcy, que agora eu entendo todo esse amor universal que as pessoas têm por ele, eu também amo o Mr. Darcy e eu me identifiquei muito com ele. Provavelmente um dos motivos que eu tenho gostado tanto dele também, não só porque ele é maravilhoso e romântico e fantástico, mas é porque ele é muito tímido. Ele tem muita dificuldade de expressar os sentimentos dele, o que ele tá sentindo, e às vezes por isso ele passa uma mensagem errada. E esse foi um dos motivos de eu ter gostado muito e me identificado muito com o personagem, porque eu passo por isso direto. E eu prefiro o ator que fez ele no filme. Apesar do Colin Firth, que todo mundo ama na série, ter interpretado o Mr. Darcy com maestria, o do filme é muito incrível, eu prefiro ele com certeza, porque eu me apaixonei por ele. Eu gostei muito do pai da Lizzie, apesar de ele estar sempre ocupado e não ser muito presente, ele tá sempre preocupado com as filhas, principalmente a Lizzie e a Jane, então eu gostei muito do personagem. Eu prefiro a adaptação do filme, do ator que fez ele no filme, porque eu gosto muito daquele ator. Ele fez o Snow nos Jogos Vorazes, provavelmente vocês estão vendo a foto dele aqui do lado, e eu gosto muito daquele ator. Eu gostei muito da série também, mas eu ainda prefiro do filme. O Bingley é um personagem muito otimista, muito amigável, muito engraçado, que ele é muito facilmente impressionado e influenciável, só que eu gostei muito dele. É impossível você não gostar dele, não criar um carinho especial por ele e pela Jane, que os dois juntos são muito fofos, e eu gostei muito, e eu não consigo escolher qual eu gosto mais, se é o da série ou do filme, porque os dois interpretaram o Bingley perfeitamente, é o Bingley perfeito, os dois souberam colocar a essência do personagem e interpretar eles direitinho. A Lydia é uma personagem que tem mais destaque no livro e na série. No filme ela tem destaque, mas nem tanto a história dela. Eu não vou contar muito pra não dar spoiler, mas a Lydia é muito irritante, ela é uma personagem muito tola e que, tipo, o principal objetivo dela é casar, independente se tem amor envolvido ou não, ela só quer casar. Ela tem, tipo, 15 anos, é a mais nova da família e ela me irritou muito ao longo da história. O que realmente me encantou na história é a época que ela é situada, como o Orgulho e Preconceito é um romance de época, então você vai ver vestidos incríveis, bailes a todo minuto, a formalidade e a ética com que os personagens se portam, então é incrível isso. Depois de assistir o filme, eu fui ver outros 1000 filmes, já assisti de romance histórico e romance de época, porque eu me apaixonei pelo gênero. Eu amo o amor entre irmãs que tem entre a Jane e a Lizzie, elas estão sempre uma ali presente pra outra, e é tão incrível isso, porque
faz a história Orgulho e Preconceito ser uma história não só de amor entre um homem e uma mulher, um casal. É uma história do amor em todas as suas formas e expressões. Orgulho e Preconceito também é uma história satírica da época. A Jane Austen escrevia pra expor os clichês e os estereótipos da época em que ela vivia. E ela usa sempre, eu não li os outros livros dela, mas pelo que entendi, ela sempre usa uma mulher forte e inteligente como personagem principal. Como se, mesmo que o principal objetivo da época seja se casar, essa personagem luta, tenta burlar esse sistema de classes sociais e se casar por amor e não simplesmente pra ter um marido pra sustentá-la. E isso é lindo, faz Orgulho e Preconceito ser uma obra maravilhosa que eu amei demais. E eu com certeza dei 5 estrelas e favoritei. Eu indico demais pra você que tem interesse no livro e que não tenha, talvez eu tenha convencido você a ler esse livro. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de clicar em gostei, que me ajuda muito. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, querem continuar acompanhando os vídeos e até mais.